Entende, irmão? Tem 10 mandamentos. Então, o que acontece? Hoje você é livre, irmão, para examinar a Escritura, para obedecer a Escritura. Você tem liberdade, você não está mais debaixo de maldição da lei mais. Então, é pela graça, mas por meio da fé. Amém? É o Espírito Santo agora que vai te guiar. Amém, irmão? Então, mas viver do Espírito, não é viver na carne, não é viver no Espírito, irmão. E os mandamentos de Deus você tem que observar mesmo, é normal. Agora, o que confunde muito a respeito do dia de sábado, entende, irmão? A respeito do dia de sábado, ali era um concerto. E esse sábado estava incluído naquele concerto lá no passado. Nesse concerto, o Eterno não pediu para gentil, nem os apóstolos. Pediu. Não tem um mandamento oficial, né? Falando, olha, observe o sábado, porque se não observar o sábado, vocês vão perder a vida eterna. Não tem isso. Entende, irmão? Mas temos a liberdade de guardar ou não guardar. Isso aí é entre você e Deus, irmão. Entende? Porque hoje é a novidade do Espírito. É na liberdade do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai colocar na sua mente. Entende, irmão? É liberdade. Não é liberdade para pecar, é liberdade para obedecer. Entendeu? Sendo guiado somente pelo Espírito Santo. Somente isso, irmão. Eu vejo o sábado, como está escrito lá, né? Que os judeus iam celebrar. O que é celebrar? Celebrar é algo cerimonial, irmão. É uma festividade. Você celebrar Deus, ó, comemorar, é uma festividade. E quando eu leio lá, eu vi, parece que está lá em Êxodo, que o Senhor falou lá com Moisés. Deus queria que o povo fizesse lá no primeiro dia, lá, né? Aquela Páscoa. E o Senhor também fala também do sétimo dia, também ia ter uma convocação, né? E no sétimo dia que o povo ia celebrar o Senhor. Iam parar também, iam descansar das obras e ia celebrar o Senhor. Agora eu pergunto para você, o quarto mandamento não é isso? Não é celebrar o Senhor? Não é esse o quarto mandamento? Celebração é o quê? É uma festividade, é uma comemoração. Mas, infelizmente, alguns acreditam, né, que tem que guardar o quarto mandamento. Então, se você sente de guardar o quarto mandamento e vê assim, guarde. O que não pode é querer pegar leis e mais leis e querer colocar na cabeça dos outros. Está errado, por quê? Porque é só Deus que pode escrever na mente das pessoas. Só o Espírito Santo. Quem sou eu para falar para você que tem que guardar o domingo, tem que guardar o sábado? Não, irmão. Se é só Deus que pode escrever as leis, só Ele. Onde a obra é do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 2. A lei do Espírito de vida. O que confunde muitos irmãos, é que eles pegam lá Romanos 7, né, que fala que Paulo ele deixou claro, estamos livres da lei. Livre, irmão. Para agora servir a Deus em novidade de espírito. Ó, na mente, espírito, irmão. Espiritual, na mente. Não mais pela velhice da letra, a escrita, porque ninguém conseguiu, irmão. Paulo fala do mandamento lá, ele fala assim, o mandamento é pecado? De forma alguma. Né? Mas eu conheci o pecado pelo mandamento não cobiçar. Depois que ele conheceu o pecado, ele fala que lá em 7 de Romanos, versículo 9, ele fala que morreu espiritualmente. Depois que ele conheceu o mandamento. Não, ele explica, não é que o mandamento é mau. O mandamento é santo, é justo, a lei é boa. Entendeu? Mas ele fala que tinha um pecado no corpo dele, sabe? Ele tinha a cobiça. Mas quando ele estava sem o mandamento, o pecado estava morto. Né? O pecado estava morto. Mas depois que ele conheceu o mandamento, e aí, pela letra, ele morreu espiritualmente. Por quê? Porque pela letra, a letra condenava ele. Por isso que fala, ministério da condenação, irmão. Ministério da condenação. Que a lei, ela condenava. Era maldição, maldito. Todos aqueles que não permanecer nas palavras escritas do livro da lei. Então, não tem como. Então, por que ele fala que pela letra ele não conseguia? Então, irmão, hoje a gente tem a liberdade, sim, agora, de obedecer à lei de Deus, os mandamentos, mas de forma livre, sem servidão. Tá bom, irmão? Isso aqui eu senti de falar isso para os irmãos. Eu sei que cada um vai falar uma coisa, né? Mas eu creio que hoje a gente é livre, irmão. Não é livre para pecar, não. É livre para andar no Espírito.
procurando fazer as obras do Espírito, que é o amor, a bondade, a benignidade, tudo que é agradável a Deus. Procurar fugir do pecado, né? Não adulterar, não cobiçar. Isso inclui também os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus é espiritual. Então, mas a gente é livre. Só o sábado que confunde alguns, né? Eu creio, você vê que Paulo não impõe. Nem Paulo, nem os apóstolos, nenhum deles impõe para ninguém guardar dia. Por quê? Porque hoje é livre, é liberdade de espírito. É Deus que vai pôr no coração da pessoa. Agora, a igreja pegar e falar, não, você tem que guardar, não. Aí tá errado. Aí você tá voltando lá naquela crença judaica, né? Tá querendo ser judeu. Tá voltando lá aquele concerto antigo. Aí já tá errado, né? Hoje você tá na graça. A graça é em novidade espírito, é livre. Entendeu? É só o sábado que confunde, né? Mas eu creio que o sábado, eu creio que não é para cristão, não é para nós não. Eu acredito que não é para nós. Você vê que Paulo nem manda, nem Paulo, nem os apóstolos mandaram guardar sábado. Por quê? Porque eles não queriam passar na frente de Deus. Entende? Então, ele deixou aberto, né, para as pessoas fazer o que sente de Deus. Liberdade, é a lei do espírito de vida. Né? Quando você vê que Paulo ele fala assim que a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado. Que lei do pecado? Era a lei do corpo, do pecado? Não, irmão. Ele tinha ainda esse desejo carnal, a lei do pecado estava nele. Você vê que ele fala em Romanos 7,25. Agora com o entendimento eu sirvo a lei de Deus, ó, entendimento. Com a carne eu sirvo a lei do pecado. Então essa lei não foi liberta. A lei do pecado que ele fala que era a lei lá, aquele ministério antigo lá, que ele tentava cumprir e não conseguia. Entende? Por isso que ele fala, segundo Coríntios 3, a letra mata espiritual, né? E o espírito vivifica. Então a letra que ele fala é escrita. Não que o mandamento faz mal, não é isso. A lei é boa, mas pelo fato de ele não conseguir cumprir. Ele vê que ele fala, eu tenho prazer na lei, mas o pecado habita em mim. Já não sou eu que faço, é o pecado que habita em mim. Então, pela letra, aquele monte de mandamento não conseguia, ninguém conseguiu. E nem você vai conseguir cumprir tudo 100%. Então, irmão, é só pela graça, a gente é justificado por Cristo. Entende? Mas não é porque você é justificado por Cristo que você não tem mais uma lei. Você tem a lei de Cristo em você. É essa lei que Paulo guardava. Entende? Mas você tem a liberdade de observar os mandamentos, né? E procurar obedecer os mandamentos. De acordo com o que o Espírito Santo vai colocando no seu coração. Porque só Ele que vai julgar cada um. Tá bom, irmão? Deus abençoe a todos. Que essa palavra venha iluminar seu coração. Deus abençoe, irmão.